A gente teve em 2008 aquele problema do subprime, inclusive o filme A Grande Aposta, quem não assistiu, sobre isso. Fundamental. Tem a ver com o crash do mercado imobiliário? É, exato, de 2008, é baseado em fatos reais, né? O Christian Bale faz o papel do Michael Burry, que foi o investidor que previu essa crise. Tem um elenco incrível ali, o Steve Carell também faz parte. Até Brad Pitt aparece também no filme, então um elenco muito legal, um filme que tá na época de você assistir, se não assistiu ainda, porque vai te dar um insight para você entender o que está acontecendo hoje. E tudo envolve a questão do subprime. O que é subprime? Prime é um negócio legal, subprime é que não tá tão legal assim. Mas legal em que sentido? O cara que chega no banco quer pegar um empréstimo. Eu quero pegar um empréstimo para comprar a casa. O cara fala, tem garantia, irmão? Então o cara que tem garantia, ele é prime. O cara que não tem muita garantia é subprime. Então é um empréstimo que o banco está assumindo o risco. Pode ser que esse cara não me pague. Então o que aconteceu? Em 2006, entre 2006 e 2008, os bancos começaram a emprestar dinheiro a rodo até para uma galera que não tinha comprovação de renda constante, tinha uma renda variável, não tinha patrimônio para saldar aquele empréstimo. E aí o que aconteceu? Os especialistas perceberam, cara, na hora que a galera começar a parar de pagar, isso aqui vai quebrar. E foi exatamente isso que trouxe uma das crises mais severas, um dos crashes mais severos, que até tirou de cena o centenário banco Lehman Brothers. E agora a gente está com outro problema de subprime, mas não é de empréstimo imobiliário. A gente está falando de pessoas pegando empréstimo para comprar automóveis. O setor de empréstimo para automóveis subprime está numa situação muito complicada lá. Parecida com um dos imóveis? Bem parecida. Na verdade, tem alguns assim que exageram um pouco, vão dizer, cara, é 10 vezes pior do que 2008. Aí os caras já ficam preocupados. Aí a gente começa até a ver uma estratégia de manipulação. Porque existe um clima de terror que está sendo colocado. Eles estão tocando terror. Até o Andrew Sorkin, que é um dos mais famosos apresentadores ali tem um programa lá na CNBC chamado Squawk Box. Ele é transmitido assim ali em Wall Street. Ele sempre recebe os maiores investidores do mundo. Esse cara acabou de lançar um livro sobre a crise de 29. E agora, no dia 29 de outubro, foram comemorados ali 96 anos da crise de 29. O pessoal está insistindo que está vindo uma nova crise de 29, uma nova Grande Depressão. Então, por um lado, existem dados que preocupam, a gente vai analisar esses dados. Por causa da inteligência artificial, talvez, também? Também, muito. Não apenas o fato da inteligência artificial tirar emprego, e você sabe que aumenta o desemprego, o pessoal não consome, não consumindo a economia trava. Mas não é nem isso. É porque a inteligência artificial está recebendo uma tonelada de investimento e não está entregando retorno ainda. Pode ser que a gente esteja diante de uma grande bolha. E se essa bolha estourar, meu irmão, aí vai arrebentar a boca do balão. Eu vi alguns especialistas falando que a gente está naquela parte flat, tá ficando flat. Sim. E que vai estourar essa bomba da inteligência artificial. Pode ser que um monte de gente investindo muito dinheiro, achando que ia ganhar muito. Que é o Eldorado aqui, né? Não, o negócio está preocupante. Então, o que eu tô olhando assim, ficando preocupado é que a galera tá falando, tá vindo a crise de 29. Parece também que eles estão querendo instigar o medo no pessoal. E ganhar com isso, claro. Ganhar demais. Porque quanto mais medo, o cara vende. Tá vindo um crash, ele vende. E geralmente ele vende na baixa, quando quebra, né? É o famoso pump and dump. Pump é inflar, dump é quebrar. Então eles inflam, aí vendem na alta, depois deixa cair e compra na baixa. Então o cenário tá preocupante. O pessoal lá no Wall Street está falando isso, né? O Andrew Sorkin acabou de publicar um livro sobre isso. A revista Economist está falando isso, que está vindo agora para 2026 um grande crash e tal. Inclusive o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, também está falando isso, que parece que a gente está entrando num território de bolha, né? Que essa bolha vai estourar e tal. Agora, o que a gente tem de sinal muito estranho na economia, que eu vi poucas pessoas falando, é que os consumidores, eles estão altamente endividados. Esse que é o problema. Esse endividamento aí está preocupando muito, né? O que o JP Morgan trouxe, que deixou a galera assustada sobre esse crash, as pessoas que estão com emprego, que estão trabalhando, estão ficando endividadas, estão ficando inadimplentes. Isso é inédito nos Estados Unidos. Geralmente, primeiro vem o desemprego, aí vem uma recessão, aí começa a inadimplência, o inadimplemento. Agora não, o cara está trabalhando e já está devendo. Então isso é um sinal muito preocupante, né? Porque, como eu estava falando para você, tem uma empresa varejista de carro, né? A Carvana, que ela é conhecida por vender carro ali
parcelando para os caras que têm um crédito ruim, que não tem. Para carro, os caras estão se endividando com emprego. Por quê? Porque o pessoal tá meio que entregando para Deus? Estão gastando cara, impostos cada vez mais altos e inflação e juros altos. Comendo ao salário dos caras. Comeu o poder de compra. O cara tá ficando para trás, ele não tá tendo como pagar. Ele tá comprando as mesmas coisas e gastando mais. Muito mais. Coisa que a gente já está acostumado aqui, eles não estão tanto assim. Exato, lá não é tão comum, né? Mais estável. Países emergentes é mais comum. Essa empresa, por exemplo, de carros, né, que é conhecida por vender para clientes subprime, né, clientes de crédito fraco, que é a Carvana, a venda despencou 13,8%. A venda não. As ações dessa empresa despencaram 13,8% num único dia. Fez a empresa perder 6 bilhões em valor de mercado, ou seja, o negócio esse setor está em crise. E aí, o que acontece? Os títulos, ou seja, o cara quer investir num título que é lastreado a empréstimo de carro. Esses títulos que estão correlacionados com empréstimo de carro, inclusive títulos que são 3A, que é a melhor categoria, os caras agora estão exigindo juros gigantescos. Então, para o cara comprar um carro, uma casa, o juros está lá no alto. Porque o risco do cara não pagar esse empréstimo, né? Então, o custo subiu de 40 pontos percentual para 180 pontos percentual. Isso acima do título do Tesouro. Então, tá muito caro pegar dinheiro emprestado para você comprar um carro, uma casa. Inclusive, a juventude americana, primeiro que a gente está vivendo uma época que o jovem está tendo pela primeira vez na história a qualidade pior do que a dos pais, né? O que é triste. Agora, os jovens não estão conseguindo comprar casa, porque o dinheiro não está valendo mais nada, imposto alto pra caramba, inflação, juros. Então, está gerando não apenas uma crise econômica, mas uma queda do consumo e também uma crise existencial. Porque o cara fala, tô 40 anos, não consigo comprar casa, irmão. O normal, o que é? Você tem um aumento de desemprego, aí a família para de pagar as coisas e aí o banco quebra. Mas não, agora já está todo mundo quebrando com todo mundo trabalhando. Então isso é muito estranho. As dívidas já estão quebrando o sistema antes do desemprego subir. Então isso nos mostra que o modelo econômico hoje é um modelo econômico não baseado em uma economia real, que está construindo bens, fabricando coisas e oferecendo serviços. É uma economia baseada em crédito artificial. Então, uma economia totalmente estufada e sem base, sem fundamento. É tudo alavancado, é tudo em cima de empréstimos, é tudo em cima de crédito. Para a gente dar uma olhada... muito parecido com a... É super parecido. Setor imobiliário. Por isso que os caras estão falando lá, agora é 2008 on steroids, né? Que é 2008 10 vezes mais, ainda maior, né? Se a gente compara os últimos 10 anos, a gente tem dados preocupantes. De 2015 até agora, 2025, a dívida federal, a dívida norte-americana, dobrou de 18 trilhões para 36 trilhões. Em 10 anos dobrou a dívida americana. Dívida corporativa, que é a dívida das empresas, passou ali, aumentou 65%. Dívida das famílias, as famílias endividadas, aumentou 50%. Ou seja, a economia nesses últimos 10 anos, ela cresceu baseada só em empréstimo. Ou seja, não foi baseado em produtividade. Eles não produziram bens e serviços. Então, quando você pega o PIB, o que é o PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma de bens e serviços produzidos no ano. Cara, os caras não produziram bens e serviços, né? As empresas estão tudo lá fora, o Trump está tentando puxar. Por isso que ele inventou esse negócio de tarifa. A tarifa, na verdade, é o seguinte, se você trouxer a tua empresa para dentro dos Estados Unidos, não paga imposto. Se você mantiver a sua empresa fora dos Estados Unidos, vai pagar tarifa. Então é uma tentativa de forçar o cara a trazer... Cara, imagina o Trump quando chegou lá no governo e começou a ver os caras começaram a falar tudo isso que você está falando. Porque a economia é o que faz a sensação do americano se o governo foi bom ou não. Pode estar tudo ótimo, se a economia estiver roubada. Você está ganhando guerra lá fora. Que mais ou menos é o que está sendo programado para acontecer. Talvez já esteja começando até hoje. Mas você acha que tem forças, tem alguém que vai ganhar com isso e tá feio? Lógico, os democratas estão incentivando. O que os democratas fizeram lá nos Estados Unidos? O lockdown. Não o lockdown não é lockdown, perdão, shutdown. Para não misturar. Explica o shutdown aí. Shutdown é simples. É uma paralisação? Todo final de ano, o Congresso americano, a Câmara e o Senado, tem que aprovar o orçamento do ano seguinte. Eles não conseguiram aprovar, porque os republicanos
aprovaram, mas os democratas não aprovaram. Aí, então trava. Aí o que acontece? Como não tem o orçamento aprovado, o governo federal para de gastar com qualquer coisa. Ué? Então o dinheiro fica travado. Os caras estão pagando, tá todo mundo pagando imposto, mas o imposto não paga o salário do funcionário público. Porque tá parado em algum lugar. Porque tá parado, eles não têm autorização para gastar. Cara, e isso já tinha acontecido? Já tinha acontecido, mas já aconteceu durante um período grande, mas já está começando a ficar numa situação meio insustentável. Por quê? Os funcionários públicos, agora, já virando mês, não vai pingar um salário pro cara para ele comprar. Como é que vai ser? Aí o endividamento vai aumentar, toda essa taxa. Então a conclusão, a maioria dos americanos está quebrada, mesmo com emprego, isso é um sinal de colapso silencioso da economia. A economia está colapsando, porque o cara tem salário, tem emprego e não consegue pagar. Realmente tem algo aí que o motor tá começando a pipocar. Isso significa que, em média, as pessoas devem mais do que elas ganham. Então é um sinal de que a economia doméstica está sobrecarregada completamente por dívida. E um dos principais motivos é esse negócio do financiamento de carro subprime. Essa ideia do Partido Democrata também, na ideia de, vamos ajudar as pessoas, vamos dar empréstimo para quem não tem condição, isso aí a gente está vendo hoje que virou um risco pesado para a economia norte-americana, né? Então o problema está se espalhando e ainda tem 2026 chegando, porque 2026, até o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, ele está falando 2026 vai ser o ano que a inteligência artificial vai tirar empregos em massa. Já imaginou? Porque esse problema todo com o emprego. Imagina sem o emprego. Então, outro problema, Vilela, 2026, muitas empresas vão precisar financiar o que eles chamam de empréstimo PIC, né? Que é PIK, não é PIX não, tá? É PIC, PIK. O que é o empréstimo PIC? É empréstimo em que os juros é pago com mais dívida, não com dinheiro. Então você paga os juros, em vez de você pagar com dinheiro, você paga contraindo mais. É quando você contrai uma dívida para saldar outra dívida. Nossa. Aí você se afunda mais na areia movediça, né? Se esse sistema aqui desse empréstimo PIC, que é um empréstimo para pagar outro empréstimo, ele quebrar, isso aí, a previsão é de um prejuízo, uma perda que pode chegar a 500 bilhões de dólares. $500 bilhão, né? Especialmente nas seguradoras, porque a seguradora, quando tudo quebra, tem que desfazer de capital, e os bancos regionais. O grande problema hoje são os bancos regionais, porque como o cidadão comum não está conseguindo pegar crédito nos grandes bancos, porque os grandes bancos já não estão emprestando mais dinheiro para quem não tem garantia, os caras estão pegando dinheiro emprestado com os bancos regionais, porque os bancos regionais têm mais uma regalia, até te empresta e tal. Os bancos regionais, vários já estão começando a quebrar. Esse é um novo subprime. São os bancos regionais emprestando dinheiro para quem não tem garantia e emprestando dinheiro para a galera comprar carro nesse sistema subprime aí. Isso pode provocar aquilo que o pessoal chama de venda forçada. Uma venda forçada generalizada. O que é a venda forçada generalizada? É quando todo mundo quer sacar dinheiro ao mesmo tempo para pagar a dívida. E aí isso faz o quê? Isso que faz a falência. É aquela corrida ao banco, né? Tipo, o banco vai quebrar, aí tá todo mundo correndo. Aí o banco nem ia quebrar, mas se todo mundo pedir o saque ao mesmo tempo, o banco quebra, né? Então até inclusive a substituição do dinheiro físico pelo digital ajuda os bancos nesse sentido, né? Que o cara, eu quero sacar, vai sacar o quê, irmão? Exato. Você vai sacar a arma aqui e fala, sai daqui, que não tem dinheiro, você vai sacar o quê, irmão? Não tem conversa. Quando os Estados Unidos está em crise, o mundo fica em crise. Certo. E aí os investidores, o que eles fazem? Cara, se o mundo está numa crise, tem uma expectativa de crash, eu vou botar meu dinheiro num lugar mais seguro. Os Estados Unidos é o porto seguro. O cara tira o dinheiro dos países emergentes, onde ele até ganha mais juros, mas aí não vale a pena ele ganhar mais juros com risco de... Então o dólar sobe. É muito mais fácil um país emergente quebrar do que os Estados Unidos quebrar. Entendi. Então, o que acontece? É como se fosse a teoria do milkshake do dólar. É como se os Estados Unidos pegasse um canudo e chupasse os dólares todos de volta para os Estados Unidos. Entendi. Quando o mundo está com medo, o dólar volta para os Estados Unidos. Nos países de onde o dólar saiu, o dólar sobe pela relação com os benefícios. Isso eu não entendi. Eu falei, está em crise nos Estados Unidos, por que o dólar está subindo? Por causa disso. O dólar volta para os Estados Unidos com medo. Mas os Estados Unidos está quebrando. Mas é mais fácil um país emergente quebrar do que os Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, se esse shutdown, que é essa paralisação do governo americano continuar, isso pode gerar problemas
problemas na economia global e pode afetar também o brasileiro de várias maneiras, né? Primeiro, o Brasil depende muito do comércio com outros países, especialmente com os dos Estados Unidos, né? Isso acho que é meio óbvio, né? A gente vê assim, a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Em volume de negócio ainda é os Estados Unidos, né? A China não ultrapassou. Então, se a economia americana enfraquecer, pode haver menos demanda americana por produto brasileiro. Aí você fala, pô, Daniel, que tipo de produto aí que eu quero saber? Esse produto que eu vendo, né? Café, soja, carne, né? Isso pode reduzir. Os Estados Unidos vão falar, cara, tô quebrado também, né? Essas commodities também. Então, assim, se os americanos estão comprando menos do Brasil, é menos dinheiro entrando aqui. Essa que é a lógica. Então, menos dinheiro entrando aqui, meus amigos, aí as empresas brasileiras podem ter dificuldade financeira e isso pode levar a demissões, redução salarial, isso tudo aqui no Brasil, tá? Além disso, se o mercado financeiro global ficar instável, o valor da nossa moeda, né, pode cair em relação ao dólar, com aquilo que eu te falei, né? Isso significa o quê? Que o dólar está voltando para os Estados Unidos, o real se enfraquece diante do dólar, o dólar sobe, e aí o que acontece? Produtos importados, eletrônicos, né, medicamento, combustível fica mais caro. Isso afeta o bolso de todo mundo, principalmente combustível, né? Se você pensar que a nossa matriz é toda rodoviária, que é tudo transportado com diesel, o diesel fica mais caro, tudo fica mais caro, amigo. Não tem conversa. Então, o investidor brasileiro que tem ação em empresa americana ou em fundo internacional também pode perder uma parte do seu patrimônio se o mercado cair, né? Vamos supor que o cara tem ações em algumas empresas, as ações caem, ele está perdendo esse patrimônio, né? Se bem que se ele não sacar o dinheiro, ele pode ter esse ganho de volta, né? Então, uma crise econômica nos Estados Unidos sempre pode gerar uma crise econômica global, que pode fazer com que aqui no Brasil o governo tenha que tomar medidas difíceis, né? Como hoje aumentar imposto, né? Medidas impopulares, reduzir gasto, que é algo muito difícil também, até para manter os programas sociais. Isso afetaria o dia a dia das pessoas no Brasil, né? Então, mesmo no Brasil, essa paralisação prolongada pode trazer desemprego, produto mais caro, instabilidade financeira, e isso afetando aí diretamente a vida de muitas pessoas. Agora, Vilela, tem uma bolha aí, cara, que eu acho que a galera não entendeu ainda. Tem uma bolha sinistra que estão dizendo aí que vai estourar, que sabe qual é? A bolha dos data centers. Porque agora tá uma moda, né? Tudo é inteligência artificial, tudo é data center, trilhões e trilhões de dólares indo para lá, mas existem alguns analistas aí que estão prevendo que essa frenética construção de data center vai ser lembrada como o maior desperdício de capital da história. É mesmo, é um devorador de HD, de processador. De tudo, né? Na verdade, hoje a economia americana está girando em torno disso, porque você tem a NVIDIA, que vende o GPU em parceria com a AWS, que é da Amazon, em parceria com a OpenAI. Então, hoje nos Estados Unidos você tem, tipo assim, 7 empresas gigantescas que ficam distribuindo dinheiro entre elas. O dinheiro passa para cá, passa para lá, passa para cá e fica rodando ali. Se esse sistema quebra, o mundo inteiro quebra. Pum, já era. Porque são 7 empresas só. Porque não é uma economia de indústria, de produção de produtos e bens. É uma indústria só de especulação, inteligência artificial e crédito e empréstimo. Então tá um negócio muito frágil. Aí você pensa assim, cara, a gente olha as notícias, né? Todo dia aparece lá manchete, né? Inteligência artificial, grandes investimentos em data center, né? A NVIDIA, a OpenAI falando sempre que são necessários trilhões de dólares para eles vencerem essa corrida da inteligência artificial. Só que apesar disso, muitos desses investimentos, boa parte deles, né? E os Estados Unidos têm mais data center que o mundo inteiro somado. Os Estados Unidos tem mais de 5 mil data centers, né? Os outros países têm 100, 200. Então, a gente vê muita fala sobre inteligência artificial e data center, só que a maioria desses investimentos não geraram lucros reais ainda, ou lucro real sobre isso, né? O exemplo é a própria Oracle, né? A Oracle prometeu construir uma infraestrutura gigantesca para a OpenAI, só que isso exige uma quantidade gigantesca de energia, aí entra aquela questão de voltar a usina nuclear e tal, e dívida gigante, enorme, mas sem ter retorno garantido. Os caras estão entrando num investimento meio louco assim, que está botando dinheiro, esse dinheiro não voltou ainda. Então,
A inteligência artificial, ela tem 3 bases. Tem o hardware, que são as máquinas, né? Tem o software, que são os aplicativos, e tem os dados que eles usam para rodar esses modelos de linguagem. Só que aí o crescimento dos dados de qualidade é muito limitado. Então eles estão com dificuldade de expandir o acesso a dados, expandir o acesso à energia. Não tem energia suficiente para rodar tanto data center. Então a galera está botando trilhões no negócio que tem uma barreira de crescimento, que bateu numa parede, que não consegue crescer. E é por isso que está essa corrida desenfreada aí por energia, né? Enquanto isso, as empresas menores, mais eficientes ali, estão correndo na beira, fazendo inteligência artificial com custo mais baixo, né? Chegou aquela inteligência artificial chinesa lá, DeepSeek, lá fez um fuzuê lá. E chegou uma outra lá, qual que era aquela que o Sacani sugeriu lá, que você tinha... Esqueci. Também esqueci. Essas empresas, elas estão tirando aquela ideia de para eu vencer a corrida da inteligência artificial tem que ter data center gigantesco. Não, elas estão ganhando concorrência com uma infraestrutura bem menor, né? Ou seja, já foram investidos mais de $1 trilhão em infraestrutura de inteligência artificial, em data center, mas o retorno financeiro não está acompanhando. Acho que é isso, né? Manos, né? Sérgio falou que é a top. Você chegou a testar? Eu não testei, não. Eu testo muito pouco, eu preciso usar pouco, mais, né? Eu só instalei. Eu fiquei cabreiro desse negócio já, ficar botando muita inteligência artificial e ficar pegando dado, né? Ficar monitorando as coisas, né? Então, assim, o resultado provável é que muitos desses data centers fiquem subutilizados, né? Porque não tem dado nem energia suficiente para ele rodar com força total. Então, isso também pode gerar uma competição interna. Então, isso aqui é altamente preocupante. Só que aí, Vilela, se você quiser, a gente entra numa toca do coelho aqui. Vamos lá. Por quê? Para mim, para quem está olhando essa história, só tem 2 opções. Ou a OpenAI é uma grande fraude, vai quebrar, ou existe algum outro caminho onde esse dinheiro entra. A minha leitura é que tem um outro caminho. E esse caminho viria de onde? Quando a gente percebe que essas empresas todas são vinculadas ao governo americano, o Sam Altman está super tranquilo na conversa, porque eu creio que ele está sabendo que o dinheiro vem do governo. Só que é um black budget, um orçamento secreto que não pode entrar na contabilidade. Acho que ele está tão tranquilão. Entendeu? Então, a gente vai gastar um 25 trilhão, mas você vai tirar de onde? Não, a gente ganha mais. Ele deu uma pista, a gente ganha muito mais do que esses 13 bilhões. Mas, poxa, se você ganha, você tem que botar na contabilidade. Até para apresentar relatório lá para a Comissão de Valor Mobiliário e por aí vai. Então, Vilela, são 2 questões aqui. Primeiro, uma provocação que eu vou fazer com a galera para a gente refletir. Existe uma teoria, assim, lenda urbana, de que esses grandes caras bilionários do mundo, na verdade, eles são o rosto de interesses mais obscuros e maiores. Geralmente interesses governamentais mesmo. Se a gente pega o artigo da Whitney Webb, jornalista investigativa, que é o The Military Origins of Facebook, que eu sempre comento aqui, depois não sei se o Romer consegue abrir pra gente, The Military Origins of Facebook, né? As origens militares do Facebook. A gente vai ver que a CIA tinha um projeto chamado LifeLog, que era para espionar todo mundo, e tinha um outro projeto chamado TIA, Total Information Awareness, que era para espionar todo mundo também. Esse projeto chegou ao conhecimento do Congresso, e o Congresso falou que isso aí infringia a privacidade das pessoas e falou que ia cortar o orçamento. Esse corte do orçamento foi no dia 3 de fevereiro de 2003, e aí no dia 4 de fevereiro de 2003, um dia depois, surgiu o The Facebook, o Mark Zuckerberg. Então hoje a gente sabe que a InQtel, que é uma incubadora de empresas da CIA, ajudou a bancar o Facebook. A gente sabe que quando o Larry Page e o Sergey Brin estavam fazendo doutorado na Universidade de Stanford, o exército americano ajudou a criar o Google. Então essa galera, a SpaceX tem financiamento pesadíssimo do governo americano também. Olha lá o artigo lá, as origens militares do Facebook. Isso aqui vai mostrar para vocês que essa galera é toda subsidiada, entendeu? Eles têm um orçamento por fora que fez esses caras virarem marajás. E esse tamanho. Desse tamanho. Não teria como chegar nesse tamanho se não tivesse a ajuda do governo. O governo cria os reizinhos.
criou esses caras. A história do Jeff Bezos, da Amazon, é bem categórica. Primeiro que o Jeff Bezos, o avô dele era da DARPA, né, do Sistema de Equipamentos Avançados do Exército Americano. A gente tem a história de que o Jeff Bezos criou a Amazon na garagem de casa, sem dinheiro, a porta do escritório virou a mesa, né, sem orçamento. Pô, o cara vem do mercado financeiro, o cara vem de Wall Street. Então, que história é essa? Segundo, os pais dele deram $100 mil para ele começar a empresa. Depois deram mais $150 mil. Depois um fundo de investimento investiu $8 milhões nele. Ô, Vilela, fala sério, o cara investiu $8 milhões em você. Se o cara tiver dois neurônios, o cara contrata um monte de profissional de alto nível e monta a empresa top, não é não? Verdade. Então essa história de que o cara surgiu do nada, que ele é super competente, isso é lenda urbana. Esses caras estão sempre patrocinados por esse sistema. Oracle, Larry Ellison. Oracle era um projeto da CIA, chamado Project Oracle. E aí eles decidiram privatizar o projeto, criaram a empresa Oracle, deram essa empresa de mão beijada para o Larry Ellison. O Larry Ellison, durante muitos anos, teve a Oracle como a CIA como seu único cliente. Então, a CIA e o governo americano, o Pentágono, a DARPA, precisam de certos serviços, terceirizam esse serviço e jogam bilhões na mão do cara. Só que muitas vezes esse orçamento não passa no balanço, porque a origem desse orçamento é o orçamento secreto, que não passa pelo Congresso, não passa pelo Comitê de Inteligência do Senado, porque é um orçamento que vem de fontes duvidosas, comércio de substâncias ilícitas, entre outras coisas, e vem de fontes ali que eles não podem revelar. Catherine Austin Fitts, aí Fitts é F-I-T-T-S. O assunto bota 20 trilhões. Catherine Austin Fitts, ela foi funcionária do governo George Bush pai, e ela era funcionária do Departamento de Habitação. E ela se especializou em contabilidade e tal. Depois que ela saiu do governo George Bush pai, ela foi trabalhar em Wall Street, nas grandes empresas, bancos e tal. E ela descobriu que sumiram do orçamento do governo americano $20 trilhões. Ela descobriu isso. E ela deu várias entrevistas, inclusive para o Tucker Carlson, e todo mundo pergunta: você descobriu que esse dinheiro sumiu, você sabe para onde esse dinheiro foi? Sabe o que ela falou? Sei. Aí o cara, para onde foi? Ela: para construir bunkers para a elite do governo americano. Os caras, pô, não é possível. Ela falou: eles estão, é um orçamento secreto que eles estão, ou seja, toda essa parafernália aqui de OpenAI, inteligência artificial, robótica, é para servir os caras nesses bunkers caso tenha uma terceira guerra mundial. Eles já estão com tudo preparado. Por que o ouro está tão alto? Porque os caras sabem que os Estados Unidos vai quebrar, então eles estão indo para o ouro para esperar o quê? O grande reset, resetar tudo. A gente sabe que essa galera, isso é fato, nós sabemos que esses caras todos têm bunkers. Não apenas eles têm bunkers, né? Eles estão trazendo a infraestrutura para operar esses bunkers. Por quê? Entra naquela história que eu contei num outro programa. Um cara que é um especialista em ciência e tecnologia, que dava palestra, lembra da história? Ele foi convidado para dar uma palestra, achando que era um auditório. Ele chega lá, olha lá, 21 trilhões a construção de bunkers subterrâneos secretos para o fim do mundo. Isso. A quem? A elite. Isso saiu nos grandes jornais, tá? Não é site olagarotas.com, não. Negócio sério. Então, se a gente cruza esses dados com essa história que eu te falei, né, do livro... Cara, qual que é o nome do livro? Deixa eu pegar aqui que eu vou achar. Eu vou dizer para vocês o livro que o cara escreveu, onde ele conta essa história malucaça que o cara foi convidado para dar uma palestra, achou que era no auditório para 300 pessoas, chegou lá, tinha 5 bilionários falando para ele: nos ajuda aí a administrar os nossos bunkers. Como é que a gente vai garantir que o nosso segurança não vão nos matar dentro do bunker? Aí o cara falou: pô, meu irmão, que tipo de palestra é essa? Quer que eu diga o quê? Aí qual que foi a dica do cara? Minha sugestão para vocês: substitui segurança por robô. Aí você vê o Elon Musk falando que quer ter 10 bilhões de robôs até 2040, mais robô do que gente. Ou seja, tá parecendo que esses caras estão usando esses trilhões, essas maluquices toda, para construir essa infraestrutura do caos. Ou seja, eu creio, Vilela, que esse dinheiro todo que
a OpenAI tá com certeza que vai receber, é porque tá vindo de fontes exóticas, fontes extraoficiais. Então, assim, esses dados que eu mostrei, os caras vendendo as ações, né? O Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, vendendo ações do próprio JP Morgan. Jeff Bezos vendendo ações da própria Amazon. E o Warren Buffett, os maiores investidores do mundo, vendendo ações também. O cara que não vende ações, ele é conhecido como ser o cara do buy and hold, que é olhar boas empresas, comprar e não vender, vendendo ação pra caramba. O cara tá com 200 bilhões de dólares já no bolso, esperando tudo quebrar para ele comprar tudo baratinho. Esses sinais que a gente está vendo na economia eram os mesmos sinais que a gente viu em 2006, 2007, ou seja, na prévia da crise de 2008, e que nós vimos também em 2019, no mês de setembro. No mês de setembro de 2019, a elite econômica já estava se preparando por um grande crash, que aconteceu em 2020 por causa da crise sanitária, né? Então a gente tem aqui uma sequência de fatos que estão parecendo nos levar exatamente para o grande reset. Isso aqui vai gerar o contexto necessário para o grande reset. E aí, Vilela, que tem uma parte muito interessante, que é a interseção entre política e economia junto com psicologia social. Porque para esse catalisador funcionar, para dar essa confusão toda, precisa ser instaurado o medo, o pânico, o desespero na população. Não tem, se a população estiver tranquila e centrada, eles vão olhar e falar: nossa, isso aqui vai passar, não vou vender, não vou desesperar. Então, a psicologia social é o quê? É uma área muito interessante, porque ela vai estudar como é que as pessoas elas pensam, como é que elas sentem e como é que elas agem, só que em grupo. Não a psicologia clínica, que você está ali conversando com o indivíduo. Psicologia social trata como manada. Mentalidade manada, de rebanho, né? Herd mentality. Então, a psicologia social vai mostrar pra gente que as nossas decisões, elas não são puramente racionais. Muitas vezes elas são motivadas por emoções, por normas sociais e até por uma influência coletiva. Muitas vezes a galera Maria vai com as outras, né? Então, é muito interessante a psicologia social porque ela nasce do cruzamento entre duas disciplinas, a psicologia e a sociologia. E o objetivo, né, para criar essa disciplina ali mista, né, é entender o comportamento em massa, né? Entender como é que a propaganda funciona, se ela influencia a massa ou não, e entender também o conformismo, o que leva a massa a estar conformada ou não. Inclusive o Solomon Asch, ele fez uma pesquisa muito interessante sobre conformismo, que ele concluiu o seguinte nessas pesquisas, assim, pesquisas de laboratório mesmo, com grupos, né, grupos focais. Ele entendeu que a gente tem uma tendência a seguir a manada, o grupo, mesmo quando a gente acha que está errado. Fizeram já várias experiências. Só no elevador, né? Todo mundo começa a fazer uma coisa e o cara sabe que não tem que fazer aquilo e ele faz. Não, tem uma que é assim, tipo 20 pessoas na sala, aí o cara bota 2 linhas, uma maior e uma menor. E aí o cara chega para as pessoas e todo mundo tá combinado, menos um. o cara. Aí o cara pergunta, qual que é a linha maior, que A ou a B? Tá claro que a A é maior, que a A é gigante. Aí todo mundo fala B. Aí depois ele bota um círculo maior ou menor. Aí qual que é o maior? Aí todo mundo, o B, o A que é o... Aí chega no final, você tá quieto aí, qual que é o maior aqui? Não, ele fala. Que nem todo ele mundo. Fala, tá todo mundo falando. Ele tem medo de entendeu? Variar, né? Aí o que acontece? Todo mundo, os caras grandes falando, crise de 29, vai quebrar tudo e tal, tem que vender, vende seus bitcoins, vende. Aí o cara, vou vender, né, irmão? Tá todo mundo falando. Aí ele vende, o maluco vai lá, opa, deixa comigo. Ou seja, comprar na baixa, vender na alta. O povo que é leigo, ele compra na alta e vende na baixa, ou seja, ele compra caro, vende barato, toma-lhe um prejuízo e fala, isso aí é uma enganação. Alguém está te enganando, mas alguém está ganhando muito dinheiro. Então a gente está falando, assim como aconteceu em 2008, 2020 e 2025, a gente talvez esteja novamente diante de uma das maiores transferências de riqueza da história da humanidade. Por quê? O que acontece em 2008? Vem aquela ideia do afrouxamento monetário, que os americanos chamam de QE, Quantitative Easing. Então o que eles fazem? Veio uma crise, os bancos, caramba,
os clientes não estão me pagando, vou quebrar, como é que eu vou pagar meus funcionários? Aí o que acontece? O governo americano, o Banco Central, imprime uma tonelada de dinheiro e em vez de entregar para a galera que está desempregada, entrega trilhões por banco. Então o que acontece? Quem vai pagar essa conta? O povo. Então esse dinheiro vai ser chupado do povo e vai para essa galera. Em outubro aconteceu um ensaio chamado Evento 201, onde eles simularam uma crise sanitária causada pelo mesmo agente causador. Outubro. Aí em novembro começa a crise sanitária na China. Em 2020 começa a espalhar pelo mundo. Em março os caras travaram a bolsa, começou uma crise geral. E aí na hora que a crise estava terrível, o que o Banco Central fez? Cortou o crédito. Os caras já estavam ferrados, ele cortou o crédito e ferrou com tudo, meu irmão. Só que o Jerome Powell, que ainda é o diretor do Banco Central, antes dele tomar essa decisão de aproveitar que estava tudo ferrado e ferrar ainda mais, que foi o que ele fez, teve um jantar na casa do Jeff Bezos, onde todos esses caras estavam presentes. E as más línguas dizem que ali eles combinaram como é que ia ser feito. A gente vai, em vez de ajudar a população, a gente vai quebrar todo mundo, vai ficar tudo na miséria, a gente vai comprar tudo baratinho, principalmente Bitcoin, depois a gente vai inflar tudo e vamos ter um argumento para imprimir mais trilhões. Imprimiram trilhões, investiram nas ações baratas e no Bitcoin. Bitcoin valorizou 3.000% em um ano. Os caras transformaram 1 trilhão em 50 trilhões. O que o Trump falou sobre Bitcoin hoje ou ontem, você viu? Cara, eu lembro que ele falou, mas não estou me recordando qual foi a moral da história aí. Então, o receio de muitos analistas é que a gente tá vendo esse jogo de novo. Que isso aqui é um jogão padrão, né? Proposital. E aí, qual que é a ideia? Começar uma guerra tudo junto com isso. Porque eles vão imprimir trilhões, aí... Mas na teoria o Trump tá tentando acabar com as guerras, né? A teoria. Aí a gente olha a encrenca que ele tá arrumando com a Venezuela. Tá. Papinho lá com o Irã também, que ele quer derrubar o regime no Irã. Então, assim, o discurso entrando em contradição com a prática, né? Porque agora, qual que é o discurso? A guerra não é mais a guerra contra o terror. Agora é a guerra contra o narcoterror, né? O narcoterrorismo, entendeu? Ele não apenas está chamando países de narcoestados, né? Venezuela, Colômbia. Mas eu tô com a impressão que daqui a pouco ele vai chamar a América Latina de um narcocontinente, que ele vai já falar, isso tudo aqui é narcótico. Tudo, e ainda agora rolando essa mega operação ainda aqui no Rio. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, olha, como eles são narcoestados, eu tenho direito e apoio do meu Congresso para fazer uma operação por terra lá e derrubar todo mundo. Ou seja, numa dessa, ele entra no país ali com a desculpa de combater o narcotráfico, o que eu acho bom, né? Mas ele vai assumir o controle dos recursos naturais da energia que ele está precisando. Pois é. Com esse argumento. Então, eu acho bom a gente abrir o olho aí, porque Tarcísio Freitas já falou que o maior problema no Brasil é o narcotráfico. O governador do Rio, 8 meses atrás, o Cláudio Castro, ele passou dados da segurança pública norte-americana para o Trump. Então já está tendo essa ideia, né, de o que parece tudo muito lindo, né? Vamos combater o narcotráfico, né? Porque agora nós vamos finalmente classificá-los como terroristas. Porque se você pega o narcotráfico e classifica como terrorismo, muda completamente a legislação. Aí você entra em legislação antiterrorismo. Aí é outra parada, inclusive vira um cenário até de guerra declarada quase. Porque o Rodrigo Pimentel, inclusive, ele fala, né? O Rio de Janeiro é um estado que está em guerra, mas sem legislação de guerra. Né? Ele vive uma guerra na prática, mas as leis são de convívio normal. Então você não consegue lidar com isso. Então, por um lado é interessante, mas com essa classificação, que eu acho que eu até concordo, né? Quando um cara que joga uma bomba num prédio público e atira contra a polícia, para mim, ele está tentando derrubar a ordem social vigente. Isso se assemelha a terrorismo. Eu concordo. Mas a maneira é como é que eles vão capitalizar em cima disso. Meus amigos, esse negócio aí de que o Drex acabou, o Drex foi cancelado e tá todo mundo, glória, glória, aleluia, que bom, graças a Deus, foi um milagre. Meus amigos,
Deixa de ser bobo, rapaz. O pessoal tá te enrolando, cancelaram nada. Estão fazendo a mesma coisa que eu falei que eles iriam fazer. Tô falando isso desde o ano passado, tá? Substituindo 6 por meia dúzia, meus amigos. Só você talvez não viu, mas eu vou te ajudar a enxergar isso tudo hoje, tá? Meus amigos, vamos entender essa história do desligamento da plataforma do Drex, tá? O Banco Central, então, decidiu desligar a plataforma usada nas fases 1 e 2 desse projeto Drex, que era baseada numa tecnologia chamada Hyperledger Bezo, tá? O principal motivo foi que essa infraestrutura, segundo eles, não atendeu aos requisitos de privacidade necessários para as operações financeiras. Segundo eles mesmos informaram, havia falhas muito sérias. Outro fator também foi o alto custo para o projeto e a sua baixa viabilidade técnica com esse modelo que eles estavam adotando, tá? Essa decisão foi comunicada agora no último dia 4 de novembro de 2025 durante uma reunião com os consórcios que participavam do teste. Mas é claro que eu torci muito para esse projeto aí ir pro buraco, você sabe muito bem, mas eu não sou bobo também de achar que acabou o projeto, né? A plataforma deve ser desativada já na semana seguinte ao anúncio, né? E apesar dessa pausa, o Banco Central afirmou que o projeto continua ativo, mas será reestruturada. A nova fase, que é a fase 3, está prevista para começar já no início do ano que vem. O foco agora, segundo eles, é definir os casos de uso prático, né, como pagamento entre as instituições, tokenização de ativos, né, antes deles escolherem qual tecnologia eles vão usar. Eu já sei qual tecnologia que eles vão escolher, já eu vou te falar que isso aí tem um grande somebody love envolvido, tá? O Banco Central deixou claro que o novo sistema ele não precisa obrigatoriamente usar o blockchain, porque segundo eles poderá ser algum tipo de tecnologia mais neutra. Então, para a população, eles informaram que não tem nenhum impacto imediato, porque o dinheiro físico e o Pix continuam funcionando normalmente, né? Graças a Deus. Já para o mercado financeiro e tecnológico, o movimento já representa ali uma espécie de recuo estratégico, né? De uma iniciativa que buscava colocar ali o Brasil na vanguarda dessas moedas digitais dos bancos centrais, o que, é claro, é concentração de poder, concentração de renda, controle total, tecnologia e tal. Beleza. Agora, segundo eles informaram, o aprendizado técnico e operacional das fases anteriores já vai ser aproveitado pelas empresas ali envolvidas, mesmo que o formato futuro possa mudar, tá bom? Agora, o que vai acontecer a partir de agora, né? Eles já estão falando que a fase 3 vai começar no ano que vem, conforme eu informei. O novo plano é definir primeiro ali os casos de uso prático. Eles estão tentando definir as prioridades, né? Pagamento entre bancos, transferência de títulos e ativos tokenizados, o que é altamente preocupante para quem entende um pouco do que está acontecendo. Liquidação de operações financeiras, né? E aí, então, só depois disso será escolhida a tecnologia que melhor atenda a esse caso, tá? Então, parece que está acontecendo também uma mudança de tecnologia, tá? Porque eles estão tentando encaixar o resto depois que essa definição de tecnologia for concluída. Agora o Banco Central vai adotar uma postura mais, segundo eles, agnóstica em relação à tecnologia, ou seja, pode usar blockchain ou outra solução. O foco vai ser, segundo eles estão informando, a funcionalidade, a segurança, a privacidade, né? E não o modismo da tecnologia. Então, meus amigos, isso é o que eles estão informando, tá bom? Agora, preciso dizer para vocês o que realmente está por trás. Você está preparado? Se você está preparado, já aproveita para dar o like aí, que mais uma vez, quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua recomendando para você, tá? Inclusive, nessa parte aqui eu gostaria de agradecer ao meu amigo Matheus, lá da Move Investimentos, que foi ele que me deu a dica dessa matéria. Uma matéria do Valor Econômico, cujo título diz tudo o que você precisa saber hoje, que você vai ver que a festa é para quem está alienado, porque para quem está ciente sabe que a briga está só começando. Olha o título dessa matéria do Valor Econômico. Banco Central decide desligar a plataforma do Drex e abre caminho para stablecoins. Eu estou dizendo para vocês, que o presidente Donald tinha cancelado os CBDCs, Central Bank Digital Currency, principalmente as moedas centrais, as moedas digitais dos bancos centrais, para agradar a sua base, que não gosta disso, gosta mais do Bitcoin, mas eu disse que isso seria substituído pelo stablecoin. O controle da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital sairia, segundo essas decisões do presidente Donald, sairia do Banco Central para não apenas o Tesouro americano, mas para
o Vale do Silício. Ou seja, substituir a moeda do Banco Central pela moeda do Vale do Silício. Este é o plano, tá? Então a pergunta que fica nesse momento é como e por que as stablecoins podem substituir ou assumir parte das funções originárias do Drex, né? O Banco Central ele observou que as stablecoins, que são aquelas criptomoedas cuja cotação está atrelada a um ativo estável, como nesse caso o dólar, viraram uma moda, né? E uma alternativa para contas baratas em dólar. Então, no cenário em que o Drex está enfrentando esse atraso, essa reformulação, as stablecoins para eles, obviamente, esse sempre foi o plano, domínio total da tecnologia, os Estados Unidos mandando em tudo, as stablecoins se apresentam ali como uma via mais rápida, mais flexível para a digitalização dos valores e desses serviços financeiros. E aí eles vão dizer que como as stablecoins já são operacionais de fato, o Drex ainda depende de uma estrutura piloto e o mercado pode aproveitar essa lacuna para usar stablecoins em alguns casos que o Drex pretendia atender. Então, trabalhando com stablecoins, o sistema financeiro pode avançar antes da estrutura oficial do Estado estar finalizada, né? O Banco Central parece indicar isso ao dizer que vai olhar casos de uso e que serão agnósticos antes de definir a próxima tecnologia, tá? Ou seja, obviamente, isso não significa que o Drex será cancelado de vez, apenas que o formato atual está sendo desligado e vai ser refeito, tá? Nós sabemos também que as stablecoins, em tese, tá? Repito, em tese, não substituem totalmente a ideia de real digital emitida pelo Banco Central, porque existe uma grande diferença de regulação, da maneira de emissão, da maneira de criar um lastro e também da supervisão. Então a adoção das stablecoins ali envolve riscos, envolve desafios, né? Tem uma regulação, tem um controle, tem integração com o próprio sistema financeiro tradicional. O Banco Central vai querer, né, evitar no formato do Drex, né? Então, para usuários ali em empresas, isso significa que a digitalização dos pagamentos e valores está em curso ainda, mas o caminho e a tecnologia ainda estão em transição, tá? Então, meus amigos, existem ainda casos previstos de uso para o Drex. Por exemplo, compra e venda de imóveis e veículos com transferência simultânea de propriedade, mais o pagamento digital, liquidação de ativo financeiro tokenizado como título do tesouro ali, ou seja, usar o Drex para pagar e receber investimento de forma digital. Cara, isso aqui é muito preocupante, você não tem noção. Transações mais rápidas e eficientes no varejo ou entre pessoas também, por exemplo, transferir dinheiro digital sem depender do banco tradicional, né? E o segundo eles é lindo porque vai trazer uma maior inclusão financeira. E também integrar de forma ali programável contratos financeiros que só se completam quando certas condições são atendidas. Por exemplo, o pagamento só sai quando o fornecedor entrega, tá? Então, meus amigos, essa é a história que é claro que eles iam substituir o real digital pelas stablecoins. Agora, quais são exemplos concretos de stablecoins no Brasil ou globalmente que já estão aptas ou quase aptas para esses usos? A gente tem uma série de moedas digitais que poderiam estar aptas nesse sentido. A primeira delas e a mais falada é o USDT, que é o Tether, né? É a stablecoin mais usada no mundo, com cerca de 110 bilhões de dólares em circulação. O lastro é em dólar americano, ou seja, cada token representa um dólar mantido em reserva. É amplamente aceita em corretoras, carteiras digitais e plataformas de pagamento e já é utilizada no Brasil por investidoras e empresas para enviar e receber dinheiro de forma rápida e também barata, tá? Na prática já cumpre o papel de um dólar digital ali, permitindo liquidação instantânea entre empresas, mas também entre países. Se o Drex demorar a sair, o USDT poderia ser essa moeda digital de referência para transações internacionais. Tem o SDC também, né? E que é operada pela Circle, pela Coinbase. Tem o DAO, né? Tem o BRZ, que é o real tokenizado também. Tem outras iniciativas como o PayPal USD, que é a moeda da PayPal. Agora, quais são as vantagens de cada uma dessas moedas aí? Na verdade, a gente deveria pensar nas vantagens e nos perigos também, né? Mas vamos lá, vamos pensar em cada moeda representando vantagem. No caso do USDT, o Tether,
é a maior, a mais popular e aceita no mundo, né? Tem uma liquidez ampla, funciona em quase todas as corretoras. A transferência é muito rápida e barata, inclusive em caso de transferência internacional. Ela é muito usada em operações de câmbio e remessa, inclusive por muitos brasileiros, e também ajuda as empresas a proteger o seu dinheiro da variação do real usando o dólar digital. Mas é claro que vai trazer riscos. Essa empresa que emite o Tether, que é a Tether Limitada, nem sempre publica auditorias completas, o que gera dúvidas sobre a solidez das reservas. Por ser também uma iniciativa do setor privado, ela pode também ser bloqueada ou ter algum tipo de restrição regulatória a qualquer momento. Então, o governo brasileiro, nesse caso, não tem controle nem visibilidade sobre o seu uso interno. O SDC, que também tem as suas vantagens, que é considerada a stablecoin mais confiável por ter auditorias mensais independentes, tem respaldo direto em títulos do Tesouro Americano que dá a ela estabilidade, é usada por bancos, fintechs e plataformas institucionais, então aproxima o setor cripto do sistema financeiro tradicional. Pode ser usada também em smart contracts, né, contratos inteligentes e liquidações automáticas, né, que são funções similares ao que o Drex estava se dispondo a realizar, mas tem risco. Depende do sistema bancário norte-americano, que pode afetar a sua disponibilidade em momentos de crise. Também pode sofrer congelamento ou bloqueio por contas ali de decisões judiciais internacionais, e por ser também atrelada ao dólar, não fortalece a soberania financeira do Brasil se usada em larga escala, tá? Agora tem a DAI, né? A DAI é descentralizada, sem uma empresa controladora, mantém o valor estável, né, com base em garantia digital automatizada sem depender dos bancos, permite programar pagamento automático e contrato inteligente de forma livre e mostra que é possível ter uma moeda estável sem controle estatal direto, tá? Você fala, poxa, Daniel, essa aí tá bem legal, hein? Acho que eu vou torcer para essa DAI MakerDAO, né? Meus amigos, tem problemas também, porque ela é muito complexa em termos técnicos e o que limita o uso pelas pessoas mais comuns. Também tem o risco de colateralização, ou seja, garantia insuficiente em período de queda do mercado. Além disso, também pode ser alvo de mudança brusca nas regras do protocolo, já que ela é gerida por votação da comunidade, né? Existe o BRZ, que é o real tokenizado, tem vantagem porque é atrelado ao real, né? Facilita pagamento local e integração com o sistema financeiro nacional. Já é usada por empresas brasileiras para exportação e importação de serviços digitais, permite transferência de valor entre corretoras e países de forma simples e rápida. É emitida por empresa registrada e auditada, então tem reserva financeira em instituições ali brasileiras, mas também tem as suas preocupações, ainda depende da confiança da empresa emissora, não no Banco Central, pode não ter liquidez suficiente para grandes operações corporativas e está sujeita também às mesmas futuras regras de regulação que podem mudar. Agora, a moeda digital do PayPal, que é o PYUSD ou PayPal USD, é uma outra moeda junto com o Tether, o Circle e o XRP que a gente tem que ficar de olho. Por quê? Tem uma vantagem, né? É a moeda do PayPal, que é uma das maiores plataformas de pagamento do mundo, e começou com Elon Musk e Peter Thiel, juntando a empresa do Elon Musk, X.com, com a empresa Confinity do Peter Thiel, né? Totalmente integrada à rede global de usuários PayPal e Venmo também, facilita pagamento ali e comércio eletrônico internacional, pode se tornar padrão de micropagamento digital em plataformas globais, mas tem risco também. É 100% controlada pelo PayPal, que pode congelar fundos sem aviso, pouco usada fora do próprio ecossistema da empresa e ainda não está integrada ao sistema bancário brasileiro. Então, uma série de problemas. Agora, o que significa na prática o Brasil ficar dependente de stablecoins privadas durante esse hiato do Drex? A gente pode ter aí vários problemas, por exemplo, uma perda temporária de soberania monetária, porque ao usar uma stablecoin estrangeira, o Brasil passa a depender do dólar digital e não do real digital. Isso significa que transações entre brasileiros podem circular fora do controle do Banco Central. Na prática, parte da economia pode acabar migrando para o sistema fora da economia nacional, operando com token ligado ao dólar, e é o mesmo tipo de dolarização digital que já acontece em países como nossos vizinhos, os argentinos, tá? Agora, isso reforça o poder do dólar, porque como essas moedas digitais
lastreadas no dólar já têm ali a sua expansão mundial acontecendo. Isso fortalece cada vez mais a moeda americana, e o próprio Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro norte-americano, já falou que as stablecoins são maravilhosas para continuar mantendo o poder não apenas do dólar no mundo, mas o poder dos Estados Unidos, né? Perpetuar o poder dos Estados Unidos mundo afora. Então isso dá aos Estados Unidos mais poder sobre o fluxo de dinheiro global, inclusive fluxo de dinheiro dos brasileiros. Empresas e governos americanos podem rastrear, bloquear ou congelar valores em stablecoins que passam pelo sistema debaixo da jurisdição norte-americana. Essa dependência digital aumenta a influência do Tesouro americano, ao Scott Bessent aí, sobre os países em desenvolvimento. Isso também pode enfraquecer a estratégia de inovação do Banco Central, pode trazer um benefício imediato para o mercado e para as fintechs, né? Porque as empresas ganham agilidade, porque as stablecoins já funcionam de forma simples e barata, né? Se você pensa então startups, né, exportadores, plataformas digitais, elas passam a operar em dólar digital sem burocracia bancária. Isso pode aumentar até o fluxo de capital digital, pode até atrair investidores, pode ampliar a inovação em curto prazo, mas também cria uma economia criptodolarizada paralela que escapa da política monetária brasileira, né? Isso também pode trazer pressão sobre o governo para redefinir o papel do Drex, né? E a gente tem ali então alguns problemas que isso pode trazer. Agora, num cenário geopolítico mais ampliado, seria interessante a gente perceber como os Estados Unidos, Pequim, União Europeia, os BRICS estão disputando esse espaço, né? Os Estados Unidos ali não lançaram ainda a sua moeda digital oficial, né? Um CBDC, uma moeda lastreada no dólar, centralizada no Banco Central. Inclusive o presidente Donald emitiu aí uma ordem executiva, uma medida provisória para impedir isso. Mas, né, os Estados Unidos dominam o mercado por meio das suas stablecoins privadas, principalmente o USDT e o USDC. Essa estratégia não é por acaso, isso tudo é intencional, porque o país deixa as empresas fazerem o trabalho que o governo controlará depois. Então o USDC da Circle tem apoio de bancos e do Tesouro americano e serve ali como uma espécie de braço digital do dólar para os países emergentes, né? Com isso, é claro, os Estados Unidos está expandindo o poder do dólar sem precisar, né, de entrar em conflitos com outras nações, apenas usando tecnologia financeira. Resultado: dolarização digital cria dependência econômica e política em países que usam essas moedas para comércio ou para poupança. E é claro que a moeda digital americana, essas stablecoins que estão substituindo o dólar digital, vão disputar com as moedas digitais de Pequim, da União Europeia, dos BRICS, entre outras, né? Então o Brasil fica no meio de uma competição entre potências, né, entre o sistema americano e o sistema de Pequim. O Drex seria ali uma espécie de proposta de ter uma ponte soberana capaz de dialogar com ambos os lados, mas a suspensão agora enfraquece essa posição. Então, se o Brasil demorar a definir o seu modelo digital, pode acabar importando tecnologia monetária estrangeira. Eu já acho que deveria cancelar isso tudo e manter o dinheiro digital, porque isso aqui é insanidade. Vocês sabem muito bem, a gente já explicou em profundidade. As fintechs brasileiras, elas já se conectam ao ecossistema americano via stablecoin, enquanto o comércio exterior cada vez mais se aproxima de Pequim. O desafio então do Brasil, né, o desafio estratégico, é não virar dependente de nenhum dos blocos, mantendo ali no cenário ideal a autonomia do uso dessas moedas digitais. A gente sabe que tem uma disputa também pela infraestrutura, ou seja, quem controla o sistema controla o mundo, porque mais importante do que a moeda em si é a rede onde essa moeda circula, né? O blockchain, os chips, os data centers, o sistema de verificação. Estados Unidos e Pequim estão correndo para dominar essas infraestruturas, né? Esse seria um novo campo de batalha digital. Então, essas plataformas são ferramentas nessa disputa, né? O próprio Swift, o Ripple, o Stellar, né? O Biz Innovation Hub, que é do Banco das Compensações Internacionais. Ou seja, nesse cenário, países que não têm um sistema próprio podem perder a sua soberania financeira e os dados dos cidadãos. Isso aqui já faz parte de um governo único dominando todo o planeta Terra. Por isso que isso é preocupante, tá? Então o Drex, que era visto como uma espécie de pilar de defesa econômica do Brasil, agora está perigando aí, né? Então não era só um projeto tecnológico, era uma estratégia de defender o país também, né? Então, meus amigos, existem 3 caminhos para isso: a gente tem um Drex soberano, a gente ter dependência do stablecoin ou a gente aderir ao BRICS digital. Então, nesses 3 cenários, você pode até achar que algum deles é melhor, mas para mim tá tudo aqui altamente problemático. Qualquer moeda digital, para mim, substituindo o dinheiro físico, é altamente preocupante. O dinheiro digital, a gente conclui, é o novo campo de poder global, e o Brasil
vai ter que decidir em que lado vai estar até o ano que vem, até 2026. Se o Drex 2.0 for bem sucedido, o Brasil pode se tornar exportador de infraestrutura financeira soberana, tá? Lembrando que eu torço para isso aqui e tudo por água abaixo, a gente continuar com o nosso dinheiro físico, tá? Mas se o projeto atrasar, aí, meus amigos, as stablecoins vão dominar, criando dependência dos Estados Unidos. É claro que o presidente Donald está doido para que isso aconteça, né? Se o Brasil, por um lado, optar pelos BRICS, vai ganhar autonomia, mas vai enfrentar tensões políticas com os Estados Unidos e com o Ocidente. Então, o ideal, muitos analistas estão dizendo, era ter um modelo misto com o Drex como uma camada soberana e interoperável, conectando tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, tá? Esse é o ideal da galera que fica olhando isso de fora. Mas, meus amigos, para mim, todos esses caminhos levam a Roma, né? Ou todos esses caminhos levam a um problema gigantesco, porque a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital e, junto com isso, a implementação de uma identidade digital é pegar a humanidade inteira, botar dentro de um casulo e trancar a porta e falar tchau, fique aí eternamente. Medidas e tecnologias propostas para após essa mega operação lá no Rio de Janeiro. O que eles estão propondo? Mais câmeras de vídeo monitoramento serão instaladas em áreas consideradas de alto risco para permitir vigilância em tempo real. Eles estão querendo fazer reconhecimento automático de placas de veículos, ampliar esse reconhecimento automático de placas de veículos, tá? Permitindo identificar ali os automóveis suspeitos que entram ou saem de regiões controladas por esses grupos. Eles estão fazendo integração de dados entre o sistema de defesa civil, militar, né, nacional e a inteligência estadual, com criação de núcleos conjuntos para poder coordenar essas ações. Eles estão bolando o uso de drones e helicópteros com câmeras térmicas e sensores ali de alta precisão para vigilância aérea sobre comunidades e rotas usadas pelos pessoal que pratica delitos. Os centros de controle e comando vão receber ali investimento para poder conseguir processar grandes volumes de dados, né, vídeos, localizações, comunicações e emitir alertas automáticos às forças de segurança. Estão também propondo usar bloqueadores de sinal em áreas dominadas ali pelos grupos perigosos, com o objetivo de cortar a comunicação durante operações do sistema de defesa, monitoramento ampliado de comunicações e redes móveis para rastrear ordens dos líderes, né, desses grupos meliantes e interceptar as mensagens, uso de software de inteligência artificial e análise preditiva, capazes de cruzar dados de delitos anteriores e prever possíveis locais e horários de novas ações, investigações financeiras mais profundas para poder rastrear e bloquear o fluxo de dinheiro desses grupos de meliantes, equipes especializadas em logística criminal voltadas para desmontar o fornecimento de equipamentos bélicos de veículos e rotas do que os meliantes usam para fazer comércio de substâncias ilícitas, equipamentos táticos modernizados, né, de última geração com dispositivo de comunicação encriptada, criação de um consórcio interestadual de segurança, que eles estão chamando de Consórcio da Paz, para trocar informações entre estados e atuação coordenada contra o pessoal do delito organizado. Além disso, preste muita atenção nessa medida agora. Proposta de novas leis e endurecimento de penas para organizações que praticam delitos, com possibilidade de classificá-las como aqueles que praticam o terror doméstico. Parceria entre governos estadual e federal para integrar banco de dados de segurança e de movimentação financeira, monitoramento de redes sociais e aplicativos como forma de identificar previamente ofensivas, movimentações suspeitas e influência desses grupos, uso de inteligência artificial em tempo real para cruzar imagens de câmeras, dados de mobilidade urbana e também perfis de suspeitos, controle automatizado de acessos em vias, conhecido como cerco inteligente, para detectar e rastrear veículos usados nos delitos, expansão do Centro de Operações do Rio, lá com base em integração de imagens, sensores e dados de segurança urbana,
Drones táticos e autônomos poderão ser usados para sobrevoar áreas perigosas e reduzir risco para os agentes e criação de um banco de dados único de ocorrências, mandados e perfis dos delituosos, compartilhado entre as forças estaduais e federais. Ou seja, meus amigos, eu li aqui para vocês uma tonelada de medidas que estão sendo levantadas contra o pessoal do delito organizado. Agora, eu disse para vocês que depois que eu anunciasse isso, eu iria fazer uma pergunta. E a pergunta que eu vou fazer para vocês agora é: você acha que mesmo eles conseguindo implementar todas essas medidas, eles vão acabar com os meliantes? Você acha que os delitos vão acabar? Você acha que vai diminuir a força do pessoal que pratica delitos? Sim ou não? Maria Fiomontini, William F., Thaís Gumiero, tem gente falando, claro que não. É óbvio, meus amigos. Só vai dizer sim quem não conhece o meu trabalho, tá? Quem conhece o meu trabalho vai dizer não. Por quê? Vamos fazer uma análise do que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no dia 11 do mês 9 de 2001, o que aconteceu? Um grupo de inimigos de fora fizeram algo lamentável contra os Estados Unidos. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram leis poderosíssimas para impedir que aquilo acontecesse de novo. E aí, meus amigos, depois de alguns anos, todas essas leis que foram criadas para conter os meliantes que derrubaram aqueles prédios em Nova York, essas mesmas leis passaram a ser usadas contra a própria população americana. Aquelas leis que foram criadas em 2001 contra os meliantes de fora foram usadas, por exemplo, no ano de 2021 para mandar para o chilindró todo o povo americano que entrou lá no Congresso norte-americano. Então, meus amigos, sempre eles criam leis que parecem ser maravilhosas para lutar contra os meliantes, mas na verdade essas leis são criadas não para coibir o trabalho dos meliantes, mas para serem usadas contra a própria população, a população do bem. É sempre assim, sempre foi assim. Se você não percebeu isso, meus amigos, só falta você me falar que você continua acreditando em Curupira, em Mula Sem Cabeça, em Fada Madrinha, Fada do Dente, Papai Noel, Tinkerbell e Tebilu. Só falta você me dizer que você acredita nisso tudo. Ou seja, o que nós estamos vendo nesse exato momento é a confusão que está acontecendo em Nova York, a confusão que está acontecendo no Rio de Janeiro, a confusão que aconteceu em Porto Alegre, todas essas confusões que estão acontecendo no mundo afora, sendo usadas como desculpas para implementar uma legislação e um aparato tecnológico cada vez mais poderoso que vai ser usado contra a própria população e não contra os meliantes, ok? Beleza? Eu já te dei o caminho das pedras, eu já te revelei tudo aqui e você deveria me agradecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Tudo que foi feito de lei e tecnologia para acabar com o delito nunca acabou com o delito. Tudo que foi feito de medida para acabar com os meliantes nunca acabou com os meliantes. Por quê? Meus amigos, deixa eu explicar para vocês. Porque quem manda no sistema são os meliantes do alto nível, do alto escalão. Você nunca parou para pensar nisso? Você acha que nos Estados Unidos, por exemplo, são as pessoas de bem que mandam no sistema? Meus amigos, é lógico que não, tá?
Nunca foi assim. O próprio Jesus nos ensinou que o mundo jaz no maligno. O próprio Jesus nos ensinou que quem é o príncipe deste mundo é o inimigo. As pessoas que são de bem são pessoas de fora dessa terra, tá? Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles não fazem parte desse mundo. Esse mundo, do jeito que ele é, ele pertence ao maligno. Ou seja, tudo que é feito em prejuízo sempre das pessoas de bem. E quem domina as coisas, o aparato, são pessoas que não gostam do povo de Deus, não gostam das pessoas terem liberdade para decidir fazer o que quiserem e querem sempre concentrar o poder e concentrar a renda. Só que, presta atenção no que eu vou te falar agora, oferecer para a população brasileira mais segurança é algo tão sedutor, é algo tão atrativo, é algo tão desejado, é algo tão lindo, é algo que seria tão bom, mas tão bom, que o povo, na empolgação, não vai perceber que todo esse aparato que será instalado teoricamente contra os delitos será usado exatamente contra a própria população. Você já imaginou todo esse aparato que eu falei para você sendo usado aqui contra a própria população? Você já imaginou? Como é que seria? Não é exatamente a mesma tecnocracia, pré-crime, monitoramento global, transferência do controle da sociedade para as máquinas? Você não conseguiu perceber? Deixa eu perguntar para vocês mais uma coisa. Você acha que no mundo inteiro, se os governos quisessem acabar com os meliantes e com as coisas fora da lei, eles conseguiriam acabar? Sim ou não? Ok? Sim ou não? Diz aí para mim no comentário. É lógico que sim, né, meus amigos? É lógico que sim. Lógico. A gente sabe que com o aparato que os estados têm, eles têm força para acabar com todo tipo de meliante, com todo tipo de ação fora do normal, com todo tipo de coisa ilícita. É lógico que eles têm capacidade de acabar. E a grande pergunta que a gente faz hoje é: por que não acabaram ainda? Não acabaram ainda porque não querem. Porque existe um interesse em não acabar. Não, alguns podem falar: Daniel, lá nos Estados Unidos, eles não acabaram, o governo não acabou com os delitos ainda porque eles ganham dinheiro do delito. Não é isso. Você entendeu errado. Não é isso. Deixa eu explicar para você. O governo americano, e graças a Deus, né, isso só acontece em outros lugares, o governo americano, ele não acabou com os delitos ainda, não é porque eles têm interesse, é porque o pessoal que controla os delitos controla a própria máquina estatal. Ok? A máquina estatal é governada por quem controla os delitos e ela vai sempre trabalhar para fazer sempre ficar mais fácil fazer os delitos. Será que vocês estão conseguindo entender? Agora, imagina se todas essas coisas aqui que eu listei para vocês que estão programando colocar em ação para acabar com os delitos, imagina se isso tudo aqui fosse usado realmente para acabar com os delitos. Ia acabar, mas não vai acabar, porque não vai ser usado. Na verdade, toda essa tecnologia, toda essa parafernália, toda essa infraestrutura que está sendo criada de leis, drones, monitoramento, vigia, espionagem, cruzamento de dados, data centers, tudo isso vai ser usado não contra as coisas delituosas, mas contra a população. Isso tudo vai ser usado para vigilância em massa, coleta de dados, tá? Permitindo rastrear as pessoas. Uso de informação para tirar de cena quem não concorda com as coisas que são feitas, rastreando o cidadão comum. Sistema de reconhecimento facial ou pré-crime
É claro que eles podem errar e afetar pessoas que não têm nada a ver com o negócio, especialmente grupos ali mais vulneráveis. E se não houver uma auditoria independente e regras claras, as forças de segurança passam a operar com poder quase total de monitoramento, certo? Mas deixa eu perguntar para você uma coisa. Tem alguém te alertando sobre isso? Não. Alguém te avisou sobre isso? Não. Alguém vai trazer esse outro lado da história? Não. Então, meus amigos, o que eu quero te dizer é o seguinte: isso aqui vai fluir, que é uma maravilha. Por quê? Porque não tem ninguém que percebeu que é assim que a banda toca. Mas é assim que a banda toca. Perfeito? Paz e segurança. O novo discurso de controle global. Conseguiu entender? A Bíblia, ela nos alerta em 1 Tessalonicenses 5,3: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Muitos veem aqui uma profecia sobre o tempo em que o mundo, buscando estabilidade, vai aceitar um sistema de controle disfarçado de proteção, ok? Presta muita atenção, meus amigos, tá? Vou repetir para você. A Bíblia já dizia para nós, em 1 Tessalonicenses 5,3: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quem olha isso tudo que a gente comentou no início dessa aula e agora compara com isso que a Bíblia está dizendo, você vai ver aqui uma profecia sobre exatamente essa época que a gente está vivendo agora, em que os seres humanos, buscando a estabilidade e segurança, aceitarão um sistema de controle disfarçado de proteção. Ou seja, da crise sanitária para agora, nós estamos vendo uma mudança completa de estratégia de implementação do controle. Se antes, na crise sanitária, a estratégia de implementação de controle era: eu quero defender a sua saúde, agora a estratégia de controle para a implementação desse sistema é: eu quero te trazer segurança. Antes era: eu quero trazer saúde. Agora é: eu quero te trazer segurança. Ok? Então, durante a crise sanitária, o argumento é saúde pública. E aí surgiram o quê? A ideia dos passaportes sanitários, aplicativo de rastreamento, restrições digitais. Vários autores como Yanni Varoufakis já alertaram que tudo isso acelerou a tecnocracia, ou seja, o domínio de quem controla a tecnologia e os dados. Agora o argumento não é: queremos proteger a sua saúde. Agora o argumento é segurança. Em nome da segurança, governos e empresas estão ampliando a vigilância, as câmeras, o reconhecimento facial e as leis de monitoramento. Ou seja, o medo é usado de novo como forma de controle. Antes era medo de pegar uma enfermidade e perecer, agora é a falta de segurança. Mas a Bíblia já nos alertava que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então, o que está por trás do discurso de paz e segurança? Meus amigos, se todo o discurso de paz e segurança e toda a tecnologia para trazer segurança fosse realmente usada para trazer segurança, a gente viveria no mundo mais seguro do planeta Terra. A promessa é muito boa, mas ela, na verdade, infelizmente, isso é lamentável, esconde uma troca perigosa: trocar liberdade por controle. E a Bíblia avisa que quando essa promessa for aceita sem discernimento, este será exatamente o ápice da destruição espiritual. Porque o slogan paz e segurança, ele justifica a vigilância total, ou seja, um calabouço digital global, tudo monitorado: finança, localização, saúde, conversas, opiniões, ok? Então, meus amigos, você com espírito crítico, você consegue entender o que está em jogo. Apocalipse 13 descreve um cenário do final dos tempos que fala exatamente sobre um sistema que controla tudo. Apocalipse 13, 16 e 17 vai dizer que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver essa marca. A marca significa uma verdadeira submissão a um sistema de controle total. Lá na Bíblia, no livro de Daniel 7, fala sobre o império mundial que dominava povos e línguas, tá? Uma leitura que lembra a proposta de um governo global.
E o poder do anticristo, ele se apoia exatamente na oferta de paz e segurança. Mas ele vai resultar em quê? Em paz e segurança? Não. Ele vai resultar exatamente em escravidão espiritual. Mais uma vez, 1 Tessalonicenses 5,3, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Pedir ajuda aí na moderação, tá? A gente já teve vários estudiosos modernos, como Thomas Horner, General Lanier, Josh Hawley, senador americano, que nos avisaram disso. Thomas Horner, no seu livro Forbidden Gates, ele diz que a tecnologia vai tentar entrar no corpo humano através desses implantes, e isso vai fazer ali o homem querer ser um Deus e trazer o verdadeiro problema. No livro Who Owns the Future? Quem domina o futuro? As plataformas digitais, elas transformam as pessoas em produtos. As plataformas digitais, elas concentram o poder. Josh Hawley, no livro A Tirania das Big Tech, vai nos mostrar que as Big Tech, que elas falam? Elas controlam o comportamento e elas limitam as liberdades. E o que a gente vê, é só apertar o botão, estou precisando de ajuda na moderação também. Já pedi. O que a gente vê em comum disso tudo? Tecnologia sem freio tende ao domínio total. Domínio emocional, domínio econômico, domínio espiritual. Ok? Se você compara tudo que você está vendo com importantes teóricos do jogo do poder, você vai ver, por exemplo, né? Se você olha a obra do Michel Foucault, poder que gere saúde e segurança, para quê? Para controlar as pessoas. Através da leitura de Gilles Deleuze, você vai ver que está sendo instituída a sociedade de controle, vigilância contínua, difusa e normalizada. Se você pega o teórico, o escritor que é o Byung-Chul Han, ele vai falar do panoptismo digital, ou seja, a pessoa vigia a si mesma nas redes. Isso tudo está conectado com a Bíblia. Porque a Bíblia é que o controle não chega com equipamentos bélicos, mas com promessas, com telas, com conveniência. E qual é o significado espiritual disso? Meus amigos, aí que está o grande detalhe. O reino do anticristo, ele é um sistema global que idolatra o poder e a tecnologia. Ou seja, a tecnocracia é o próprio sistema do anticristo. Ele chega como progresso, mas ele vai trocar a fé no verdadeiro Deus por uma dependência do sistema. Conseguiram entender esse detalhe? Trocar a fé genuína por uma dependência do sistema. Perfeito? E traz vigilância e controle, prometendo segurança, mas rouba a alma e a liberdade. Jeremias 17,5 já dizia: maldito o homem que confia no homem, tá? Então, primeiro de tudo, Mateus 24:42, vigiai e orai incessantemente, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão procurando a quem tragar. O discernimento de espírito tem que ser colocado em prática para a gente ser liberto dessas estruturas de poder. A verdadeira paz é fruto da justiça de Deus, não de telas e senha, tá? O efeito da justiça será paz e segurança para sempre, Isaías 23:17. Ou seja, o discurso de paz e segurança é exatamente o argumento perfeito para o controle total. O medo será sempre usado para trocar liberdade por vigilância. A Bíblia já alertava para promessas de estabilidade que escondem essa dominação, tá? E a tecnologia é sempre a ferramenta, né? A idolatria tecnológica é a prisão. Ou seja, está sendo criado um sistema de idolatria tecnológica, tecnologia como salvação. E aí será a verdadeira destruição. Então, o grande desafio hoje, diante desse cenário, é manter a alma livre em meio a essa vigilância total e buscar uma segurança que não vem da esquerda ou da direita, da política, do republicano ou do democrata, mas vem de Deus. Como diz o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá certo? Então, amigos, esse é o grande plano que está sendo implementado aqui exatamente diante dos nossos olhos. Perfeito?
Nós estamos vendo uma promessa de salvação sem Deus. Inteligência artificial e biotecnologia querendo redefinir o ser humano, quebrar os limites, tá? Tecnologia virando ídolo, substituir a fé por um desempenho e controle, beleza? Agora, quem estiver realmente firme na rocha, de maneira nenhuma será iludido por esse sistema. Amigos, hoje é uma aula de alerta, é uma aula de aviso, tá? E a Bíblia inteira, do início ao fim, lembrando que hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de reflexão bíblica. A Bíblia inteira, do início ao fim, ela nos diz para ficarmos alerta. A Bíblia inteira, do início ao fim, ela fala: tome muito cuidado com o que está acontecendo ao seu redor. Mantenha o seu espírito crítico. Não aceite de mão beijada as coisas que são colocadas diante de vocês. A Bíblia inteira, desde o início do Gênesis ao Apocalipse, ela fala isso. Em Mateus 24:4 a gente tem Jesus dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, o engano é uma ferramenta muito antiga, desde o princípio. O engano foi a estratégia do inimigo para afastar o homem de Deus. Em Gênesis 3, a serpente engana a Eva, distorcendo a palavra. Em João 8,44, Jesus chama o diabo de o pai da mentira. Ou seja, o que a gente aprende logo nesse início? O inimigo raramente se apresenta de forma óbvia. Ele sempre traz um engano, e esse engano é sutil. Esse engano, ele parece verdade, mas ele distorce o que Deus disse. E é claro que no final dos tempos esse engano ia ficar muito mais refinado, muito mais requintado. Jesus, mas não apenas Jesus, os próprios apóstolos alertaram que o engano aumentaria muito nos últimos dias, tá? Mateus 24:11, muitos profetas se levantarão e enganarão a muitos, disse Jesus. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:9 que o homem do pecado virá com poder e sinais enganadores. Paulo disse também na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé dando ouvido a espíritos enganadores. O que a gente aprende disso? A gente aprende que nós precisamos discernir as coisas, discernir os tempos e não acreditar em tudo que parece legal, certo ou espiritual, porque o inimigo usa a aparência das coisas boas para confundir, tá? E aí, meus amigos, entra um dos enganos mais perigosos, que é, sabe qual? O auto-engano. Além do engano que vem de fora, existe o perigo de nós enganarmos a nós mesmos. Tiago 1,22 na Bíblia nós lemos: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O que a gente aprende disso? Quando nós deixamos de confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, nós começamos a justificar os nossos erros, viver uma ilusão espiritual, em vez de nos consertarmos, tá? Como é que a gente faz para se proteger do engano? A Bíblia ensina vários caminhos ali para a gente permanecer firme na palavra. Efésios 6,10, a armadura de Deus, a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra. Primeira epístola de João 4,1, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, quem vive na palavra é guiado pelo Espírito Santo. E esse aqui, meus amigos, não é facilmente enganado, não. O discernimento espiritual, ele vem de um relacionamento profundo com Deus. 1 Pedro 5, 8 e 9 a gente lê, nós lemos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, tem que estar alerta espiritualmente. Estar alerta espiritualmente é viver atento ao que entra nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nos nossos hábitos. Aí é a oração e é a vigilância que irão nos manter firmes, ok? Então, meus amigos, o engano,
é uma das maiores ferramentas espirituais usadas contra o povo de Deus e contra as pessoas de bem. Por isso é urgente a gente estar alerta. É urgente nós estarmos fundamentados na palavra da verdade, guiados pelo Espírito Santo e com corações humildes, prontos para corrigir o erro quando necessário. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmos e se permaneceis na fé, ok? Um cristão não pode viver uma vida não examinada. GT mania. Professor, paz de Deus, obrigado pelos conteúdos edificadores. O senhor pretende fazer algo sobre as aulas de futurologia do professor Jiang? Sim, a gente tem feito vários comentários, né? Mas quero continuar fazendo. Muito obrigado pela força. Henrique Soliman: Daniel, você acredita que eles estão alterando o clima e as tempestades? Sim, isso é muito fácil de fazer, só você estudar Operação Popeye. Natália Valim: Daniel, o que você acha do novo prefeito lá em Nova York? Eu acho um negócio lamentável. É claro que o presidente Donald vai usar essa confusão toda para aumentar o poder sobre aquela cidade, aquele estado ali onde ele se radicou, né? Perfil Maranata, ora vem Senhor Jesus. Daniel fala da proposição do Papa de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e não Maria, inédito, a poder no sangue de Jesus. Então acho que ele está querendo agradar os evangélicos, né? Eu sempre olho isso com um pé atrás desse tamanho, né? Monkey Elton: essa mesma lógica pode ser aplicada à Terra Prometida. Eles não acabam com o jamais, porque precisam de uma justificativa para tirar bilhões dos Estados Unidos. Michael Douglas: com certeza isso tudo vai ser usado para perseguir os cristãos na grande tribulação. Também creio, infelizmente. Ranieri Pessoa: professor, a ideia seria pacificar tudo globalmente através do sistema de vigilância para que as pessoas clamem pela manutenção do futuro sistema da besta? Claro, com certeza, 100%. Meu irmão, aperta os cintos que o negócio vai ficar sério agora, tá? Se a gente olha o engano, a ideia do engano maligno no final dos tempos, na era digital, meu amigo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. 2 Tessalonicenses 2, 3-4: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, antes mesmo da manifestação clara do anticristo, o espírito do engano ele já atua na nossa geração. 1 João 4,3: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Ou seja, mesmo antes da aparição do anticristo literal, já existe no mundo o sistema de engano global, uma forma de pensar e viver sem Deus que domina os corações e domina as mentes. Então a Bíblia ela descreve ali o anticristo como um líder mundial que vai exercer domínio político, econômico e religioso, tá? Apocalipse 13, como a gente já tinha citado, nos ensina que ele vai fazer com que todos, pequenos ou grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Hoje, o que a gente vê, meus amigos? Conforme, se você pegou o início da aula, você entendeu bem. Hoje nós vemos o avanço de sistemas digitais de controle, pagamento por aproximação, chip embaixo da pele, identidade digital. Nós vemos as criptomoedas centralizadas, trazendo junto com elas a vigilância digital, mostrando o potencial de um sistema mundial unificado, algo que poderia ser usado futuramente para o controle profetizado em Apocalipse. E vemos também inteligência artificial, junto com o monitoramento de dados, as redes sociais, isso tudo formando um ambiente onde é possível controlar as opiniões e vigiar populações inteiras. Essas ferramentas não são em si malignas, mas elas podem ser usadas por um governo ou um líder futuro para implantar um sistema de controle total. Tá certo? O próprio Daniel, em Daniel 12:4, ele já nos alertava, lá no Antigo Testamento ainda. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Você já viu isso escrito na Bíblia, falando que o conhecimento ia se multiplicar? Ou seja, nós vivemos numa era da explosão do conhecimento. Ciência, dado, tecnologia evoluindo a cada segundo. No entanto, muito conhecimento, infelizmente,
não significa pessoas mais aptas, nem pessoas mais sábias, porque hoje a desinformação, a lorota, os algoritmos, são eles que moldam o pensamento coletivo, são formas modernas de engano em massa, e a Bíblia chama isso de sinais e prodígios de mentira, coisas que parecem maravilhosas, mas afastam da verdade de Cristo. E a gente vê a verdade sendo substituída por ilusão. 2 Timóteo 4:3, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Vocês já perceberam que hoje em dia, meus amigos, se você prega a verdade da Bíblia, os caras ficam revoltados, os caras ficam irados. Eles não querem ouvir falar em pecado, eles não querem ouvir falar em mudança de vida, eles não querem ouvir falar em inferno e salvação. Hoje nós vivemos tempos em que muitos preferem o conforto da ilusão em vez de o confronto da verdade. A tecnologia está criando realidades virtuais, inteligências artificiais que imitam o mundo real. O mundo inteiro caminha para uma realidade simulada, o que combina exatamente com o espírito do anticristo, que é o substituto de Cristo. Ou seja, o anticristo não é apenas aquele que é contra Cristo, mas ele é um substituto de Cristo. O que a gente aprende com isso, meus amigos? O maior engano do anticristo não será a agressividade, nem os conflitos, mas a ilusão. Ele vem como solução, ele vem como salvador, ele vem como pacificador, mas vai afastar o mundo inteiro do verdadeiro Cristo. Ou seja, sempre que oferecerem segurança para você, sempre que oferecerem paz, e sempre que fizeram isso oferecendo segurança e paz, nunca deu certo. Todo o aparato de segurança hoje nunca foi usado para acabar com os delitos. Por quê? Porque não há interesse em acabar com os delitos. Isso tudo é ferramenta para aumentar o controle, aumentar a dominação, aumentar as estratégias de concentração de poder e concentração de renda. Mas Daniel, o que eu faço diante disso? Meu amigo, você tem que pedir ao Espírito Santo discernimento para você discernir a verdade por trás da aparência. Você tem que amar a verdade, como está lá em 2 Tessalonicenses 2:10, que diz que o engano atinge quem não recebeu o amor da verdade. Você tem que buscar conhecer a palavra, que a Bíblia é o antivírus espiritual contra toda essa lorota. Você tem que ter cuidado com aquilo que você consome, você tem que ter filtro espiritual em que você assiste, naquilo que você lê, naquilo que você compartilha. Você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo, frequentando uma igreja evangélica séria, estando em comunhão com as pessoas. Isso, você participar de uma comunidade de pessoas que valorizam, estudam e creem na verdadeira doutrina, isso te protege contra falsas doutrinas. Ou seja, o anticristo, meus amigos, o engano do anticristo é o ponto máximo de uma era que já está preparando o terreno. A era do controle digital, a era da confusão moral e a era da substituição da verdade pela aparência. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Quem está em Cristo, quem é guiado pelo Espírito Santo, não será enganado. João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Amém, queridos? Por isso, nesse momento, você precisa entregar a sua vida para Jesus, caso você não tenha feito isso ainda. Se você nunca fez, deixa eu te ajudar, que eu vou te ajudar nessa oração aqui. Ore assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero declarar que a minha vida é tua. Eu te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, guarda-me de todo mal, livra-me de todo mal. Eu recebo Jesus como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha família possamos te servir, não só hoje, mas para todo sempre. Assim nós declaramos, em nome de Jesus.